pessoal, tudo bem? A gente volta para ver um pouquinho mais sobre triângulos. Já vimos conceitos básicos, a gente já viu sobre congruência, então hoje a gente relembra pontos notáveis dos triângulos. Mas, Priscila, por que relembrar? Essa matéria é uma matéria que vocês viram no passado, como a gente construía, e a gente já vai ver construído, e a gente só precisa classificar o que significa cada coisa. Então vamos lá, bissetriz interna. O que é uma bissetriz? Bissetriz, ele é aquele segmento de reta que vai unir o vértice ao lado oposto com a seguinte propriedade. Quando ele unir o vértice ao lado oposto, ele divide o ângulo em dois ângulos congruentes. E aí, como todas as outras coisas que a gente vai falar, a bissetriz interna, todo triângulo possui 3 bissetrizes internas. Consigo traçar um segmento de reta que divida cada um dos ângulos do meu triângulo. Se eu traçar as 3 bissetrizes internas, elas vão se encontrar em um único ponto. E esse ponto a gente vai chamar de incentro. Incentro, então, é o ponto de encontro das bissetrizes internas do meu triângulo. E aí, só para a gente ficar claro, quando eu divido o ângulo A, o segmento de reta que sai do ângulo A e chega ao lado oposto, que é o AS, ele é bissetriz relativa ao ângulo A. E assim a gente consegue definir quem é a bissetriz relativa de cada um dos ângulos. O incentro a gente representa como I. Então, se vocês veem aquele símbolozinho lá, I, ele significa incentro, de ponto de encontro das bissetrizes internas. O incentro ele tem a seguinte propriedade, ele é equidistante, ou seja, ele tem a mesma distância dos 3 lados do meu triângulo. Então, se ele tem a mesma distância, eu consigo construir uma circunferência. O que é a circunferência? É aquele lugar geométrico em que ele é equidistante, ou seja, tem a mesma distância, todos os pontos têm a mesma distância de um único ponto, que é o centro. Então, eu consigo traçar uma circunferência. E essa circunferência, ela vai ser interna ao triângulo e ela vai encostar nos lados do meu triângulo. Ela vai ser tangente aos lados. Essa circunferência interna e tangente aos lados, a gente vai chamar de circunferência inscrita. Pensa assim, interna e inscrita. Então, o incentro, além de ser o ponto de encontro das bissetrizes internas, ele é o centro da circunferência inscrita ao meu triângulo. Outro ponto notável que a gente viu é a mediana. O que é a mediana? Na verdade, ele não é um ponto notável, né? A mediana é uma seviana. O que é a mediana? Ele é o segmento de reta que vai dividir o lado oposto em 2 lados de mesma medida, porque ele vai unir o vértice ao ponto médio. E se eu traçar as 3 medianas do meu triângulo, elas vão se encontrar todas em um único ponto, que é chamado de baricentro, também conhecido como ponto de gravidade, porque é o ponto de equilíbrio do meu triângulo. Outra seviana que a gente tem é a altura. O que a altura faz? A altura ela não divide nada, mas a altura ela é perpendicular. Então, quando eu pego um segmento de reta, saio do vértice, chego perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus com o outro lado, a gente vai chamar de altura. Se eu traçar as 3 alturas do meu triângulo, essas 3 alturas se encontram em um único ponto, chamado ortocentro. A altura ela tem um pequeno detalhe, porque nem todas as alturas serão internas ao triângulo. Às vezes a gente traça a altura no prolongamento do lado. E Priscila, o que vai definir isso? O tipo de triângulo que eu tenho. Quando o meu triângulo é acutângulo, o que é o triângulo acutângulo? Todos os ângulos internos são agudos. Quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro ele é interno, igual a gente tem nessa figura. Quando o meu triângulo é retângulo, o ortocentro ele é o próprio vértice que tem um ângulo reto. Então, no acutângulo, o ortocentro, o ponto de encontro das alturas, ele é interno. No retângulo, ele é um próprio vértice. E no triângulo obtusângulo, que é o que tem um ângulo obtuso, ele vai ser externo, porque uma das alturas eu só consigo traçar com o prolongamento dos lados, igual a gente vê aqui na figura. Então, ortocentro. Interno no acutângulo, ele é no próprio vértice no retângulo e ele é externo no obtusângulo. Agora a gente tem uma coisa que a gente não consegue classificar como seviana. Por que ele não é seviano? Porque ele não sai do vértice, que é a mediatriz. O que a mediatriz faz? Ela é perpendicular ao lado e ela divide o lado em 2 lados iguais, ela passa no ponto médio. Se eu traçar as 3 mediatrizes do meu triângulo, elas também se encontram num único ponto. E esse ponto a gente vai chamar de circuncentro. Deixa eu avançar aqui, ó, só um minutinho que deu uma travada. Voltar.
Os problemas técnicos, deixa eu ver aqui. Resolvemos nosso probleminha técnico, então olha só, o ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro. Esse pontinho que está marcado aqui, a gente usa o símbolo O. O circuncentro ele tem a seguinte propriedade, ele é equidistante, ou seja, ele tem a mesma distância dos vértices do meu triângulo. Então, da mesma forma que o incentro ele era equidistante dos lados, a gente conseguia traçar uma circunferência, como no circuncentro ele é equidistante dos vértices, eu também consigo traçar uma circunferência, só que essa circunferência vai ser externa. Então, observa aqui os meus três casos. Eu traço circunferências externas, em que os vértices do meu triângulo pertencem a essa circunferência. Como essa circunferência é externa e os vértices pertencem a essa circunferência, eu vou falar que a minha circunferência ela é circunscrita ao meu triângulo. E aqui a gente tem um exemplo no verde de um triângulo que ele é acutângulo, vai ter as mesmas diferenças que a gente tinha no ortocentro, que o ponto de encontro dependia de como era o meu triângulo. No triângulo verde, o meu ortocentro ele é interno porque ele é acutângulo. No azul, ele pertence ao maior lado porque ele é um triângulo retângulo. E no triângulo rosa, ele é um triângulo acutângulo e o ortocentro é externo. As mesmas equivalências. Revisto isso, a gente encerra esse assunto e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!